Olá, meus amigos, como estão? Querem saber um pouco mais sobre a petição inicial no novo CPC? Então embarca nessa comigo e vamos junto. Petição inicial. É o seguinte, nós vamos falar hoje sobre a petição inicial no novo CPC. Vocês podem estar percebendo aqui que eu estou dirigindo, né? E como o falante de processo está um pouco demorado para recomeçar por absoluta falta de tempo, eu resolvi gravar alguns vídeos aqui no trânsito mesmo, a única hora que eu consegui parar um segundo para conversar um pouquinho com vocês sobre o novo CPC. Vamos falar hoje sobre a petição inicial, dar o pontapé inicial nessa série de vídeos do Falando de Processo no Trânsito, com o primeiro ato do processo, que é a petição inicial. O que mudou, Antônio, na petição inicial do CPC de 2015? Vejam, os requisitos da petição inicial estão lá no artigo 319 do Código. Se você comparar o 319 com o 282 do Código 73, você vai ver que não tem muita diferença. Tá? O inciso 1 fala lá que a petição inicial indicará o juízo que é dirigida. Nós já sabíamos disso, né? Nós temos no inciso 2 uma melhora da qualificação das partes. Ele fala lá que na petição inicial o autor deverá indicar os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número do CPF ou CNPJ do autor e do réu e também o endereço eletrônico e o domicílio. Vejam, esses elementos estão lá no código como sendo os elementos de qualificação das partes. É indispensável que o autor indique estes elementos na sua petição inicial para que não haja dúvida nenhuma a respeito da sua própria qualificação e ele traga todos os elementos que o identifiquem. No que toca ao réu, por óbvio, nem sempre é possível buscar todos esses elementos. Vamos supor, no trânsito, né? Uma responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente de trânsito. Nem sempre eu consigo obter o CPF do causador do dano, que vai ser o requerido na minha ação de indenização ou de reparação de danos. Então, nesse caso, o CPF não é um elemento obrigatório. É exatamente isso que os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 319 nos dizem. Mas preferencialmente as partes devem indicar isso. Me parece que do autor é indispensável que ele assim o faça. Com relação ao réu, se o autor não dispuser desses elementos, cabe ao réu na contestação indicá-los. Esse requisito também é um requisito da contestação em razão disso. O inciso 3 fala a respeito da causa de pedir, que deve ser exposto os fatos e os fundamentos jurídicos, né? Continua adotando a teoria da substanciação. O inciso 4 estabelece o pedido e as suas especificações. O inciso 5, o valor da causa. E aí o inciso 6 diz as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Atenção, meus amigos, me parece aqui que é indispensável desde o início do processo que a parte já indique quais sejam as provas que ele pretende produzir durante a instrução processual para os fatos alegados. Antônio, quer dizer então que se ele não indicar aqui um meio de prova, estará preclusa essa oportunidade? Não. Não, se pegar lá o 348 do Código, ele fala lá, olha, no caso de revelia e não sendo aplicável a presunção de veracidade ao autor, ele será intimado para especificar as provas. Não falam isso com relação aos demais atos de especificação de provas, né? Os demais oportunidades de especificação de provas, para lide em geral, autor e réu, processo normal em que foi contestado, né? Mas parece que é indispensável que haja essa fase, o código não fala dela, mas é indispensável a fase da especificação de provas, inclusive porque o contraditório já foi instaurado e nós temos ali fatos incontroversos, nós temos com o incremento da contestação dos fatos modificativos, impeditivos, extintivos trazidos pelo réu, surge ao autor novas circunstâncias que podem temperar
os seus ônus probatórios e os meios que ele quer utilizar, ele vai ter nova oportunidade para especificar provas. Mas como o código, esse novo processo civil, em razão da boa-fé objetiva, não admite as cartas nas mangas, né, a surpresa, me parece que o código exige do autor a indicação desde já das provas, concretamente, que ele pretende produzir. E o inciso 7, ele fala o seguinte: a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação. E aí muita gente está falando assim, então quer dizer que se o autor não manifesta o seu interesse ou desinteresse na audiência de conciliação ou de mediação, que é o segundo ato do processo, digamos assim, depois da decisão inicial, é o ato subsequente, né? Vem antes da contestação, inclusive. Se ele não indica que quer ou não quer, eu vou ter que mandar emendar a petição inicial? Não, meus amigos, não, veja, no caso de silêncio do autor sobre a realização ou não da audiência de mediação ou conciliação, ele adere ao procedimento comum. E o que fala o procedimento comum? Que, não havendo a manifestação por ambas as partes da desistência da audiência, ela vai acontecer. Então o que acontece? Acontece que o autor optou pela audiência, ele optou pelo procedimento, tá bem? Então não é necessária emenda nesse caso. Isso aqui não é tipicamente um requisito da petição inicial. É importante que vocês estejam atentos a este detalhe, tá bem? Então, apenas quando houver um defeito com relação aos demais requisitos é que haverá que emenda por falta de requisito. Só mais um detalhe antes de a gente fechar os requisitos da petição inicial. Vejam que não existe mais aqui como requisito da petição inicial a necessidade de pedido para citação do réu. Isso é óbvio, né? Se eu ajuizo uma ação, por óbvio, o que eu quero é citar o réu buscando uma decisão de mérito. Óbvio. É para isso que eu estou aqui. O artigo 4º do Código de Processo Civil estabelece o princípio da primazia do julgamento de mérito, determina de forma quase que absoluta a necessidade de citação do réu como um efeito decorrente do ajuizamento da petição inicial. Sendo admitida a petição inicial, o que se quer é que seja citado o réu. Então não há mais como requisito da petição inicial a citação do réu. Eu volto depois com mais questões a respeito da petição inicial. Nós temos ainda que falar sobre como produzir a petição inicial e também sobre a emenda à petição inicial. 2 pontos fundamentais do novo código no início dessa fase postulatória. Obrigado por ter vindo nessa viagem comigo. Eu já estou na metade do meu caminho e eu volto depois com mais sobre a petição inicial. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, colegas, tudo bem? O que achou do nosso conteúdo? Eu quero te fazer um pedido que é muito importante para nós do blog Advogado Atualizado. Se você gostou ou não, comente abaixo a sua opinião e não deixe de curtir e compartilhar. Também inscreva-se no nosso canal e curta a nossa fanpage. Um grande abraço!